Irmãos, nós estamos aqui no quarto ciclo de Apocalipse. Então, Apocalipse no capítulo de número 12, né? Do capítulo 12 até o capítulo 14, nós temos o quarto ciclo no Apocalipse, onde ele está contando e recontando a história do período desde a primeira vinda de Cristo até o tempo final, a segunda vinda, ou o estabelecimento do estado final. Então eu convido você, nós já estudamos o capítulo 12, já estudamos o capítulo 13, eu convido você a abrir as escrituras em Apocalipse capítulo 14. Enquanto isso aqui, deixa eu só colocar no slide aqui, certo? Então, Apocalipse capítulo 14, nós vamos estudar aí, ou tratar aí, dos 5 primeiros versos, inicialmente, e depois, a gente, conforme for caminhando, nós vamos fazendo a leitura dos demais versos. Então, Apocalipse 14 diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Eu vou ler um pouquinho mais, irmãos, até o verso 8, que é o que vai apresentar aí a Babilônia, tá bom? Então, continuemos a leitura. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Até aqui, então, mantenha aí a Bíblia aberta. Nós vimos, queridos, então, nesse quarto ciclo, que João tem como objetivo apresentar agora os aliados de Satanás que veio perseguir a igreja. Nós vimos que Apocalipse começa, então, com o capítulo 1, tratando de um pano de fundo maior, falando do objetivo de Apocalipse, falando do próprio Cristo glorificado, falando de que Apocalipse trata das questões do passado, do presente e do futuro. Vimos que o destinatário é a igreja, ou as 7 igrejas. E aí, nesse contexto, nós vimos que ele começa a primeira sessão do livro tratando das 7 igrejas da Ásia Menor. Cartas endereçadas a essas igrejas que representam todas as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares, até a volta de Cristo. E nessas 7 cartas, nós vimos que o Senhor Jesus exorta a igreja a ser encontrada fiel diante de 3 perigos. Vocês se lembram lá quais são os 3 perigos que a igreja sofre?
que são tratados nas cartas do primeiro ciclo. O esfriamento espiritual, a apostasia, né? Aquele desânimo espiritual, aquele esfriamento espiritual. O que mais? Os falsos ensinos, as heresias que vão brotar dentro da igreja, né? As doutrinas de Balaão, de Jezabel, os nicolaítas, aquela turma toda. E o terceiro perigo que a igreja tem é a perseguição, né, que os conduz à morte, né? Então, uma perseguição que pode me conduzir ao martírio. Então, essa é a primeira sessão. Depois da segunda sessão, o segundo ciclo, vai tratar dos 7 selos, explicando primeiro por que Cristo foi para o céu, por que Jesus não ficou aqui, qual que é a posição que ele assumiu lá, de autoridade, tomando o livro selado. Você lembra que o livro tinha quantos selos mesmo? 7 selos, e ele começa a desatar esses selos, mostrando tudo o que está acontecendo, desde a primeira vinda de Cristo até o final. O primeiro selo nós identificamos que é justamente a autoridade que o próprio Senhor Deus deu com a vinda do Espírito Santo para que a igreja apresente o evangelho às nações, esse evangelho que sai vencendo para vencer. E em reação a esse evangelho que sai alcançando todas as nações, nós temos uma reação dos outros cavaleiros, que é justamente a privação da igreja, que são as dificuldades sobre a igreja, a perseguição, a morte, o martírio e todas as lutas e privações que porventura vêm sobre a igreja do Senhor. E desse modo nós vemos que conforme a igreja vai avançando com o evangelho, todas as perseguições e a ação, né, dos inimigos da igreja também se levantam. Esses inimigos perseguem a igreja duramente, de modo que os crentes oram a Deus. Senhor, né, venha em nosso socorro. E os mártires, inclusive, chegam para o Senhor e falam: até quando, Senhor? Vão ficar essa perseguição e o teu povo morrendo e sendo perseguido? E aí abre-se a terceira sessão falando das trombetas de Deus, que são o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios. Da mesma forma, há um paralelo, né, com as pragas de Deus sobre o Egito. Nós vemos isso nas trombetas, que é a resposta de Deus à oração dos santos que foram mortos por conta do Evangelho. E aí depois, na quarta sessão, é como se ele explicasse para nós como que os perseguidores perseguem a igreja, como que Satanás age nesse mundo. E aí nós vimos no capítulo 12, que Satanás foi lançado dos céus, isso eu já havia dito em outra sessão inclusive, e que ele vem com fúria perseguir o descendente da mulher, que é a igreja, que são os crentes, ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Satanás então ele vem perseguir a igreja, é a mesma ideia lá da primeira sessão, gerando perseguição sobre essa igreja. E para isso ele usa o primeiro aliado, que é a besta que emerge do mar, que vem com o sistema governamental, perseguir com leis, com guerras, com uma série de situações que matam, né, os crentes, que perseguem e têm vitória sobre o crente. Vemos que o segundo aliado que Satanás usa para perseguir a igreja é a besta que emerge da terra, com falsos ensinos. Ele tem a aparência de cordeiro, mas a voz é do dragão. Então ele vem com falsos ensinos, que é a mesma história lá da primeira sessão, né? As heresias, as falsas doutrinas, né? Os erros ideológicos, filosóficos. E aí, no capítulo 14, ele faz um parêntese, mas naquilo que é chamado aqui de segunda voz, que nós vamos ver que não é bem a segunda voz, o título que deram aí está errado, nós temos aqui a expressão no verso de número 8, que caiu alguém. E quem que caiu? A Babilônia. E a Babilônia, que depois vai ser apresentado mais à frente, lá no capítulo 17, tá certo? Que já é na outra sessão.
aqui ela é mencionada, mas ela já é mencionada como algo que já foi derrotado, algo que já caiu. Por que a Babilônia aqui não é apresentada da maneira que talvez cronologicamente nós queremos? Porque João está fazendo um ciclo. O objetivo dele é tão somente demonstrar que Satanás vai perseguir a igreja e que apesar dessa perseguição da igreja com os aliados de Satanás, a igreja vai vencer. E só depois, então, na quinta sessão é que ele vai repetir todo o assunto de novo, só que dando uma ênfase na figura da Babilônia, da prostituta, da meretriz. Tá? Mas aqui ele já nos apresenta, então, a figura do terceiro aliado de Satanás, que é a Babilônia. Né? Então, o verso 8 diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua o quê? Da sua prostituição, da sua devassidão. Então, o quarto ciclo, irmãos, tem como objetivo dizer para a igreja que a igreja vai ser alvo da perseguição do dragão, que é Satanás. E ele vai perseguir a igreja através de 3 aliados. O primeiro aliado, besta que emerge do mar, que é o sistema político, governamental, de autoridade. Todo o sistema político, todos aqueles que estão envolvidos, os sistemas relacionados aos países, ao tipo de governo, ao sistema econômico, ao sistema bélico, toda essa questão relacionada às autoridades, Satanás usa isso para perseguir a igreja, através de uma perseguição dura, com países que são anticristãos de fato, né? Um exemplo, a Coreia do Norte, como um país comunista, que proíbe o cristianismo de uma maneira veemente. Ou através de leis injustas ou de leis contrárias ao padrão de Cristo, fazendo ou forçando a igreja a se adequar a esse padrão. E a igreja não vai se adequar, porque ela ama mais o Senhor, e aí então gera esse conflito que acaba conduzindo à perseguição, às privações, às dificuldades que a igreja passa. Esse é o primeiro aliado. O segundo aliado, que nós já estudamos também, é a besta que emerge da terra, que tem como objetivo enganar. Ela tem aparência de cordeiro, mas o ensino dela é do dragão. Então ela tende a enganar. Então ela vai trazer falsas doutrinas para a própria igreja, ou ela vai ensinar falsas religiões, falsas filosofias, ideologias anticristãs. Então todo esse movimento de filosofia, ideologia, de religiosidade anticristã é fruto da ação de Satanás através do segundo aliado, que é a besta que emerge da terra. Tudo bem? E é nesse sentido, então, que eu quero finalizar aqui com o slide que está aí, que é da página 181 do livro lá do Dr. William Hendrickson, Mais que Vencedores, que também é o texto que nós usamos como base. Ele vai dizer assim: a fim de se entender a expressão marca da besta, né, que aparece justamente com esse segundo aliado, que é o pessoal recebendo na mão direita ou na fronte a marca da besta. Então, tratando disso, que foi a última coisa que falamos semana passada, ao fim de se entender a expressão marca da besta, devemos nos lembrar que a marca significa que o escravo pertencia ao seu senhor. E em Apocalipse 14, 9, aqui parece significar adorar a besta, né? Então, quando nós seguimos um pouco mais para frente, ele vai tratar dessa mesma situação, lá no verso 9 do capítulo 14, quando ele diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, quando você volta para o capítulo 13, você vê que os homens que adoram a besta da terra e, consequentemente, a besta do mar,
eles receberam na mão e na fronte aquilo que é chamado da marca da besta. Recebeu o seu marco, verso 18, né? Aqui, capítulo 3, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homens. E esse é o número 666. Então, tratando disso, o Dr. William Hendricks vai dizer que, da mesma forma que aqueles que recebem a marca da besta estão adorando a besta, né? E em especial a besta do mar, isso parece então significar pertencer à besta e adorá-la. A marca da besta é o espírito do anticristo, o opositor de Deus, que rejeita Cristo e persegue a igreja, onde e sempre que ele se apresente. Esta marca é impressa na fronte ou na mão direita. Quando nós comparamos lá com Deuteronômio, nós fizemos isso semana passada, que Deus pede para que o cristão, ou que aquele que o teme, né? Lá não era cristão, mas o que o teme, escreva a sua palavra na mão e entre os olhos, ou seja, na sua fronte, indica que as minhas ações, os meus pensamentos têm que estar de acordo com a palavra de Deus. E se eu recebo a marca da besta, que é do inimigo de Deus, significa que as minhas ações e os meus pensamentos estão de acordo com as ideologias, com a filosofia, com a religiosidade, com os ensinos desta besta que emerge da terra, que tem a aparência do cordeiro, que aponta para Cristo, mas que o ensino é de Satanás. Então, a fronte simboliza a mente, a vida intelectual, a filosofia de uma pessoa. E a mão direita indica os seus feitos, a sua atividade, a sua ocupação. Portanto, receber a marca da besta na fronte ou na mão direita indica que a pessoa, assim caracterizada, pertencia à companhia daqueles que perseguem a igreja. Então, finalizando aquilo que nós tratamos semana passada, falar em marca da besta, nós não estamos falando em chip, não estamos falando em nenhuma situação que ainda vai existir, mesmo porque essa expressão tinha que fazer sentido para os primeiros destinatários. E eles não tinham tecnologia nenhuma nesse sentido, né? Então é preciso pensar que João, falando aos irmãos lá do primeiro século, que não contavam com tecnologia como as que são possíveis hoje, né? O chip, a internet, código de barra, Mondex, ou seja lá o que é, que as pessoas já falaram que é a marca da besta. Falar em marca da besta e também na marca de Deus tinha que significar algo para esses primeiros destinatários e também para nós. Então, a resposta é que tanto a marca de Deus, que já trabalhamos anteriormente, como a marca da besta, refere-se ao estilo de vida. Se a sua cosmovisão, o seu modo de ver a vida, o seu modo de pensar está de acordo com o padrão de Deus ou com o padrão do mundo. Se as suas ações, as suas atitudes estão de acordo com a ética de Deus ou com a ética do mundo. Então, essa ideia de pensar, a marca da besta é um chip que vai colocar na mão, isso é outra mentira de Satanás. Porque tem muito crente que acredita que a marca da besta é então isso, e fala, eu não pus chip nenhum, então estou vivendo uma boa. E na verdade, o que Deus está nos chamando a atenção é o seu modo de viver. Nós lemos no capítulo 14, no início do capítulo 14, que aqueles que receberam a marca de Deus na sua mão, na sua mente, eles são castos, eles são piedosos, eles não mentem, eles não se prostituem. Então, aqui é o pulo do gato, irmãos, para você entender a marca da besta e marca de Deus, a marca dos eleitos. É o jeito que você pensa e o jeito que você age. É o seu estilo de vida que vai dizer se você tem a marca de Deus ou a marca da besta. Tudo bem até aqui? Isso nós só estamos reforçando aquilo que dissemos na semana passada. Então, pensamentos e atos de acordo com o poder político, religioso e filosófico da besta, coisas terrenas, número de homem. Pensamentos e atos de acordo com a fidelidade do poder celeste, santidade. E é por isso que ele termina o capítulo 13 dizendo, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Né? Lá no capítulo 13, antes de sair da besta do mar para a besta da terra. E aí, nós entramos no capítulo 14,
como eu já disse, apresentando o terceiro aliado, que é a Babilônia, que é a meretriz, a prostituta, que representa o mundo como o centro de sedução. Veja que aqui já está tratando da queda dela, mas diz que ela, a Babilônia, a grande Babilônia, tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fúria, da sua prostituição. Todo desejo carnal, toda concupiscência, todas as seduções e a devassidão é fruto desse terceiro aliado de Satanás, que é chamado de Babilônia. Então, a igreja, ela é confrontada pelo poder, pelo sistema político, governamental, que tenta perseguir, matar e acabar com a igreja. Ela é alvo da perseguição religiosa, das falsas religiões, falsas doutrinas, filosofias, ideologias. E ela também é alvo de uma sedução ou de um confronto vindo do sistema mundo, que quer mudar o jeito ético que o cristianismo ensina, que é a tolerância que se tem pregado, inclusive, nas igrejas, que é justamente a apostasia lá, que é justamente o esfriamento espiritual, que é justamente o rejeitar a fé cristã para aceitar uma tolerância com as práticas de prostituição. Quando você vê a igreja, por exemplo, tratando de abraçar a agenda feminista, e para isso, então, trazendo igualdade de gêneros, ordenando pastoras. Quando você vê a igreja abraçando as ideologias de gênero e ordenando pastores homossexuais. O que é isso? É a igreja dando ouvidos à sedução da Babilônia, que tem como objetivo maior justamente fazer com que as vazões, as pulsões carnais sejam satisfeitas. Então, qual que é o perigo da igreja? Perseguição, promovido pelas autoridades. As heresias e os falsos ensinos provenientes das falsas religiões, das filosofias e ideologias. E o esfriamento espiritual ou apostasia por cair na sedução da prostituta, da grande Babilônia. Veja, fazendo um paralelo aqui, são as mesmas coisas que lá na primeira sessão Jesus já olhou para a igreja e falou, toma cuidado com isso. Então, isso é mais uma prova de que Apocalipse são ciclos completos. Ok? Então, o quarto ciclo ele vai dizer que Satanás veio perseguir a igreja, os descendentes da mulher, e ele faz isso através dos seus 3 aliados. O terceiro aliado, o modo dele agir, vai ser apresentado, como eu disse, mais à frente, com detalhes. Aqui ele só já é tratado que ele vai cair. Mas é um aliado de Satanás que está querendo combater a igreja. Então, na verdade, a Babilônia, né, a grande Babilônia, ou a prostituta, ela serve às 2 bestas e assedia todos com suas práticas de concupiscência. Veja que ela diz aí, né, no verso 8, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a quem? A todas as nações. E nós vimos que a besta do mar representa justamente quem? Todas as nações. E a besta da terra serve quem? A besta do mar, inclusive fazendo com que os homens adorem a besta do mar. Então veja, a besta do mar, a besta da terra e a meretriz é tudo farinha do mesmo saco, porque estão servindo ao mesmo Senhor. E estão reunidas, unidas, para combater você. Você que crê em Cristo. Você que, cujo nome, veja aí no capítulo 13, verso 8, ele diz assim, que vão adorar a besta todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então você que tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro,
você não vai adorar a besta. Veja, nós sabemos que a própria palavra de Deus diz para eu honrar as autoridades. Dai a César o que é de César. Eu vou pagar meus impostos, eu vou honrar a autoridade. Mas eu não vou adorá-lo. Eu não vou me prostrar diante dele. Essa é a diferença. Quando alguém se prostra diante do governo da autoridade, fazendo a vontade dela ao invés da vontade do Senhor, né? E extrapola a honra, extrapola. Quero o caso, por exemplo, é proibido falar de Jesus. Meu amigo, nós vamos morrer, mas nós vamos falar de Jesus. É isso que se espera do crente. Se nós tivermos uma proibição de falar de Jesus ou de pregar o Evangelho de Cristo, nós vamos colher ou vamos receber a consequência, porque vamos ter que desobedecer isso. O verdadeiro cristão vai ter que desobedecer. Né? Então alguns falam assim, igual teve na pandemia. Não, a questão da pandemia ninguém proibiu. A gente se reunia, não num local real, mas virtual, mas nunca nos foi impedido de pregar o Evangelho. Diferente. Agora, se isso acontecer como acontece nos países onde é proibido o Evangelho, o que vai acontecer com o cristão? O verdadeiro? Vai ser perseguido, se não vai ser morto, vai ser torturado, vai ser preso, vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas ele vai ficar firme, porque o nome dele está escrito no livro da vida do Cordeiro, e ele não vai adorar o governo, ou ele não vai adorar outra religião contrária, e não vai se dar, ou se deixar ser seduzido pelas concupiscências que o mundo nos oferece, irmão. Então a primeira besta, sistema governamental; segunda besta, o sistema falso, religioso, né, de ideologias e filosofias; e o terceiro aliado, o sistema mundo, com a cultura de prostituição, de sedução, de tolerância ao pecado, de tolerância à promiscuidade. Essa é a nossa luta. Eles estão constantemente lutando contra nós. E, infelizmente, muita gente tem caído. Porque de duas umas, ou você recebe a marca da besta, ou você recebe a marca de Deus. É esse o contraste, né? Então, a Babilônia, ela vem com todos os seus desejos. Nós lá em 1 João, capítulo 2, verso 15, você vai lembrar que diz que nós não devemos nos deixar ser levados pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, e nem pela soberba da vida. Porque amar ao mundo é passageiro. Lá o texto vai dizer, não ameis o mundo, nem as coisas que há nele. Porque as concupiscências do mundo, ou seja, os desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida, isso passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quer ver? Nós estamos pertinho aqui, né? Vamos dar uma olhadinha lá então com mais vagar. 1 João 2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede de quem? Do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então veja, irmãos, fazer a vontade do mundo é fazer a vontade da grande Babilônia, a meretriz. Então o mundo aqui é sinônimo da Babilônia, da prostituta, porque ela vem me seduzir com as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida. Então esse é o grande perigo. Apesar da quarta sessão dizer que a Babilônia caiu, lá na quinta sessão nós vamos ver que ela está atuante na igreja, querendo que a igreja tome do cálice que ela tem para dar. Então, cuidado. Agora, o capítulo 14, dentro ainda dessa quarta sessão, que apresenta os aliados de Satanás contra a igreja, demonstra que apesar da perseguição governamental, filosófica, da falsa religião, das ideologias e a própria sedução do mundo, não tem vencido a igreja. A igreja fiel tem permanecido. E é isso que vai tratar o capítulo 14, através das vozes. Então vamos lá, irmãos.
Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. O capítulo 14, muda-se a figura, e aí agora ele vê quem aí? Olhei e eis o quê? O cordeiro em pé sobre o monte Sião. Quem é o cordeiro? Cristo. Nós já vimos isso em outros momentos. Né? Jesus é o cordeiro que foi morto e que ressuscitou. Está lá no capítulo 5 de Apocalipse. Então, toda vez que Apocalipse cita o cordeiro, é um indicativo que aponta para Cristo. Quando ele diz que a besta da terra tem aparência de cordeiro, é que ela aparenta ser de Cristo, mas o ensino dela é do dragão, é de Satanás. E quando ele fala que viu o cordeiro, então refere-se ao próprio Cristo que venceu. Tudo bem? Então ele vê o cordeiro em pé no Monte Sião e com ele quem? 144 mil. Nós já vimos esses 144 mil na sessão anterior. E já definimos quem são esses 144 mil. É literal 144 mil? Não. É um símbolo da totalidade dos eleitos desde o Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, vamos lá. Nessa sessão, nós vemos que apesar da opressão e perseguição realizada pelo dragão, que é Satanás, e os seus aliados, a besta do mar, a besta da terra, a Babilônia, a igreja tem a segurança de que a vitória é certa. Os 7 anúncios, ou as 7 vozes do capítulo 14, apresentam a vitória da igreja, que recebeu a marca de Deus. Veja aí o que diz aí, no capítulo 14. No verso ainda primeiro. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então veja, enquanto que aqueles que servem a Satanás receberam na fronte a marca da besta, os 144 mil, que é um símbolo de todos os eleitos, eles receberam na fronte a marca de quem? A marca de Deus. Que ele já tratou também um pouquinho mais atrás lá sobre a marca de Deus. Enquanto um anjo falou, gente, para, tem que esperar, antes do fim, tem que esperar que todos os eleitos recebam a marca de Deus. E saiu um anjo marcando todo mundo. Lembra disso aí? Nós já estudamos lá atrás. Então, há um contraste entre receber a marca da besta ou receber a marca de Deus. A marca da besta refere-se ao modo de pensar e de agir segundo o mundo. E a marca de Deus na fronte ou na mão aponta para o pensamento e ações segundo o padrão de Deus. Tá? O que mais então? Nós vemos aqui, e aí que eu entro aqui com uma discussão sobre o título que deu, dependendo da sua Bíblia aí. Na sua Bíblia, lá no capítulo, no verso 6, vai ter um título em negrito. Qual que é o título aí? Primeira voz. Só que não é a primeira voz. A primeira voz já está aqui no verso 2. O que diz o verso 2? Ouvi uma voz do céu. Então pronto, essa é a primeira voz. Então eu quero que você mude aí. Você que está anotando de alguma forma, você vai colocar então a primeira voz aqui, no verso 2. A segunda voz, lá no verso 7. A terceira voz, veja aí no verso 8. Seguiu outro anjo, o segundo, dizendo. Se ele está dizendo, o que é isso? É voz. Terceira voz. Depois, no verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz. Então, a quarta voz. É que o pessoal confundiu o terceiro anjo com o número de vozes. Mas não é isso. Verso 13. Então ouvi mais uma o quê? Uma voz do céu, a quinta voz. E aí depois verso 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, é a sexta voz. E o verso 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz. Então a sétima voz. Depois nós vamos estudar cada uma delas. Mas só para você mudar aí os títulos, porque os títulos, na verdade, não seguiram
o aparecimento da voz corretamente. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. E o que significa então essas vozes? Então no verso 2 nós temos aí a primeira voz. Do verso 2 ao 5. Vamos ler aqui novamente. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, com voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tange a sua harpa. Então é uma voz de poder, mas ao mesmo tempo é uma voz que gera paz. Os dois símbolos aqui são conflitantes. Nós estávamos aqui um pouquinho antes de iniciarmos a reunião de oração, e aí deu um relâmpago, depois de alguns segundos vem um grande trovão. O pessoal que estava de costa, que não viu o relâmpago, levou um susto. Não foi? No começo ali? Levou um susto. Porque o trovão, ele traz essa questão do poder, né? Tem que estronda. Tem medo de trovão? Tal. Então, o símbolo aqui é dessa voz de estrondo. Só que ao mesmo tempo ele fala, é uma voz de estrondo, só que é uma voz de harpa. O pessoal, tocando a sua harpa. Você já ouviu alguma música em harpa? O show de rock tem harpa? Não, tem trovão. Né? O cara põe uma guitarra, um baixista louco lá. Tá. Agora, por que não põe harpa? Porque não combina. A harpa você vai ter no concerto musical, não é assim? Porque a harpa é algo que traz paz. É o que nós vemos lá no Salmo 150, quando ele está falando das situações da vida, né, que o pessoal confunde. Que a gente tem que louvar em todos os lugares, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Ele vai dizer lá, ao som de trombeta e ao som da harpa. Seja numa situação de tensão, ou seja, numa situação de tranquilidade. É só isso. Então a harpa sempre foi usada como símbolo de paz. Então essa primeira voz é uma voz poderosa, porque trovão refere-se a poder, e refere-se à voz de Deus, porque lá no Antigo Testamento, veja que a chave para interpretar tem que estar na Bíblia. Lá no Antigo Testamento, quando Deus falou no monte para o povo, o que eles ouviram? Voz de trovão. Então é uma voz de poder, uma voz de Deus, mas ao mesmo tempo é uma voz de paz, não é uma voz de ira, não é uma voz de condenação, é uma voz de paz. Falando então a quem? Aos 144 mil que tem o nome de Deus gravado na fronte. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, que nós já estudamos lá no segundo ciclo, e dos anciãos, os 24 anciãos, que nós também já estudamos lá no segundo ciclo. E ninguém pôde aprender o cântico, senão quem? Os 144 mil que foram comprados da terra. Esse termo é importantíssimo. Esses 144 mil alcançaram a salvação por suas próprias forças? Não, eles foram comprados. E comprados por quem? Dentro da visão bíblica geral. Pelo sangue de Jesus. Então, os 144 mil está falando de todos os crentes. Aqueles do Antigo Testamento que creram na vinda do Messias e todos aqueles que viveram pós a vinda do Messias, como nós, que cremos em Jesus como nosso Salvador. Não é um número literal, mas que aponta para as 12 tribos de Israel vezes os 12 apóstolos, que dá os 144. E 1000, que é a ideia da totalidade. Então, 144 mil não são número, não é um número literal, mas é um número simbólico, que aponta que todos os crentes que foram comprados e remidos no sangue do Cordeiro, quando ouvir a grande voz do Senhor, vão estar na presença do Senhor e vão cantar um cântico que só os crentes sabem. Que só os 144 mil, só os eleitos aprendem. O ímpio não sabe cantar. Quem tem a marca da besta não sabe cantar. Ah, pastor, isso é literal. Não, é a ideia de que eles não têm adoração, irmãos. O ímpio, ele não adora a Deus. Só aquele que já passou pela regeneração, pelo novo nascimento, faz isso. Contado aqui com os 144, que tem o pensamento de Deus, a marca de Deus na fronte. Então, fala aqui dos 144 mil, que representa o número total dos eleitos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, que receberam a marca de Deus. E mais, diz que esses foram comprados.
que é um indicativo de que foram alcançados e justificados por meio da obra que Jesus Cristo realizou na cruz, pagando um alto preço por cada um de nós. E quem são esses 144 mil? O verso 4 diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Ou seja, receberam a marca de Deus. Então quem são esses 144 mil? São os crentes que vivem em santidade e em fidelidade. Pastor, são 144 mil homens que não casaram. Está falando que eles são castos. Meu amigo, mais uma vez vou repetir para você. Apocalipse não é você ser interpretado de modo literal. Senão você vai contar 144 mil homens que nunca dormiram com mulher. É disso que está tratando o Apocalipse? Não, não é disso que está tratando. Mas a ideia aqui é um símbolo para dizer que esses homens, eles são santos. Eles não vivem na promiscuidade que aqueles que têm a marca da besta, que se derramaram diante da sedução da Babilônia, da prostituta, têm. Então são pessoas que vivem de modo casto, no sentido santo. Não que são solteiros, eunucos, ou que nunca casaram, ou que nunca tiveram contato com mulher. Nunca namorou ninguém. Não, não é isso não. É um símbolo para indicar que aquela pessoa é santa. E quando diz que não tem mentira na sua boca, é que elas são fiéis. Então quem que vai vencer, irmãos? Segundo o quarto ciclo, os crentes que foram comprados, redimidos dentre os homens, que foram separados como primícias e que vivem de um modo santo e fiel diante do Cordeiro. Os crentes fiéis, irmãos. Não é o crente meia boca, não. É o crente fiel. Esses estão contados entre esses 144 mil aqui. Então o verso 4 e o 5 aponta para o fato dos eleitos, dos crentes, para serem puros, santos, incontaminados do mundo, que seguem o Cordeiro para onde quer que for. Não é assim que diz o final do verso 4? São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Então que segue o Cordeiro de um modo verdadeiro e não apenas de aparência. E aqui é um contraste interessante, né? Porque usa-se a palavra cordeiro, mas na verdade está falando do bom pastor. Porque se ouve a voz do cordeiro e se segue o cordeiro, é porque conhece a voz do pastor. Não é isso que João vai dizer lá no Evangelho? As minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz, e elas me seguem. Só que agora, a expressão para apresentar Cristo não é o pastor, é o cordeiro. Por que o cordeiro? Porque foi o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele usa esse jogo de palavras, que para o crente faz todo sentido, mas que para o soldado romano que recebeu essa carta aqui, para enviar lá para as 7 igrejas da Ásia Menor, o cara falou, esse velho está doido. Pode mandar, pode deixar. Essa carta aqui não faz sentido nenhum. Não faz sentido para o romano, para o ímpio. Mas para os cristãos que têm a chave da interpretação, aí faz todo o sentido. E aí então diz, olha, aqueles que seguem o bom pastor, aqueles que andam em santidade, aqueles que andam em fidelidade, que foram comprados, redimidos, esses, mesmo que os aliados de Satanás tentem, eles serão vitoriosos. Eles vão permanecer fiel. Eles vão ser guardados. Eles vão ser protegidos, porque eles são primícias para Deus. E não só para Deus, também para o próprio Cordeiro, que foi quem comprou.
esse povo para ele. Tudo bem até agora, irmãos? Então veja, nós estamos no quarto ciclo que diz que Satanás vem com grande ira, grande cólera sobre nós, usando 3 aliados para nos derrubar, mas o fato de estarmos seguindo o Cordeiro, para onde quer que a gente vá, nos preserva das investidas de Satanás e dos seus aliados. Pode vir a perseguição governamental, de autoridades, pode vir os falsos ensinos, a falsa religião, ideologias e vãs filosofias, pode vir a sedução do sistema mundo, o fiel, que segue a Cristo, por onde quer que vá, ele vai vencer. Tudo bem? Então vamos caminhar mais um pouquinho. A primeira voz, então, apresenta a vitória dos eleitos de Deus. Diante de toda a perseguição da primeira besta, diante de todo o engano que a segunda besta tenta nos trazer, diante de toda a sedução que a Babilônia tenta, aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, que foram comprados, que têm a mente de Deus, têm a marca de Deus na fronte e nas mãos, que pensa conforme a palavra de Deus e age conforme a ética de Deus, esses vão vencer. O primeiro aliado pode até matar, mas mesmo morrendo, nós vamos ver mais para frente que a morte dos eleitos de Deus é vitória para nós. Morrer como mártir de Cristo é uma vitória. Então, mesmo que a primeira besta vença os crentes, no sentido que ela vai perseguir e pode te matar, ela não tem a vitória. Porque mesmo morto eu estou vivo em Cristo, aquele que me comprou. Então eu sou vitorioso. A segunda besta não tem vitória sobre mim. E a sedução da Babilônia também não. A prostituição, a promiscuidade, a sedução do mundo, ela não vence o verdadeiro servo do Senhor, porque ele está seguindo o Cordeiro. Aquele que comprou, aquele que pagou um alto preço por ele. Então aí nós vamos para o capítulo 14, agora versos 6 e 7. Vamos tentar trabalhar pelo menos aí a segunda voz, que aí é tido como primeira, mas você já mudou, então é a segunda voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja que a segunda voz é apresentada a um anjo, mas que um anjo sai falando a respeito de quem? Tendo o quê? Um evangelho eterno. Aqui é mais um jogo de palavras. A palavra anjo no hebraico é mensageiro. Nós sabemos que o próprio apóstolo Pedro diz que não foi dado aos anjos a capacidade de pregar o evangelho. Eles revelaram muitas coisas, mas de pregar o evangelho na perspectiva de salvação não foi dado aos anjos. Foi confiada a quem essa tarefa? Aos crentes. Então, a segunda voz, que é o verso 6 e 7, né? Ele vai apresentar a vitória não só dos crentes, como foi a primeira voz, os 144 mil, que são todos os eleitos, comprados, separados, redimidos, mas agora ele vai tratar da vitória do evangelho, que vai alcançar o quê? Cada nação, tribo, língua e povo. É aquele que sai vencendo para vencer. Por isso que lá na segunda sessão nós interpretamos aquele que sai vencendo para vencer como sendo o evangelho eterno de Deus. Porque é assim que João interpreta aqui na quarta sessão. Quem que vence? Satanás vem com a oposição e perseguição do sistema político, bélico e econômico. Satanás vem com as heresias, as falsas religiões,
as filosofias tentando abafar a doutrina correta. Satanás vem com a Babilônia, com a sedução do mundo, com a tolerância da prostituição, da promiscuidade, oferecendo uma taça de prostituição. Mas o Evangelho continua alcançando as nações, transformando vidas. Porque o Evangelho saiu vencendo para vencer. Então aqui, na segunda voz, nós temos a vitória do Evangelho, que saiu vencendo para vencer e que alcançou os eleitos de cada nação, de cada tribo, de cada língua e de cada povo. Como nós sabemos, irmãos, a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre com o seu propósito eterno, mesmo na condenação daqueles que não creem. Mostra então que a mensagem exige reverência, louvor, submissão e gratidão. Por isso que ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, adorai-o, reverenciai-o, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ou seja, o Criador. Aponta que o Evangelho conduz os eleitos de todas as nações, tribo, língua e povo, a reverenciar ao Senhor, tributando-lhe honra e glória, e o adorando, porque Ele fez todas as coisas. Então, no capítulo 14, nós vamos ver então a postura da vitória da igreja e do Cordeiro. Apesar de toda a cólera de Satanás, apesar de toda a oposição, da ação dos aliados de Satanás no mundo, os eleitos serão vitoriosos. E o Evangelho, que é a missão da igreja, a pregação do Evangelho, vai alcançar todos os eleitos que Deus separou para a sua própria glória. Vai alcançar cada nação, cada língua, cada tribo, cada povo que Deus já separou para a sua própria glória. Tudo bem até aqui? Hoje nós vamos parar aqui na segunda voz. Semana que vem, se Deus permitir, a gente volta na terceira voz e no fechamento aqui do capítulo 14, que é o fechamento da quarta sessão, que aponta, portanto, irmãos, para a vitória de Deus e da sua igreja, da sua noiva, a vitória dos eleitos. A mensagem da quarta sessão, agora a gente já caminhando para o final dela, é, Satanás veio com grande cólera, com grande ira sobre os descendentes da mulher, aqueles que guardaram a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Satanás veio com grande cólera. E ele vai perseguir a igreja, usando o poder político, bélico, econômico, usando os falsos ensinos, falsas religiões, ideologias e filosofias, usando a sedução de um mundo promíscuo, seduzindo-nos através das concupiscências da carne, dos olhos, da soberba da vida, mas a igreja vai permanecer santa e fiel, e por isso ela vai ser vitoriosa, não porque ela tem o poder, mas porque ela foi comprada, porque ela foi redimida, porque ela foi separada como primícias para Deus e para o Cordeiro. O Evangelho vai vencer. Mesmo toda a perseguição, o Evangelho continua avançando. A história diz que mesmo com toda a proibição da China, o Evangelho continua a crescer lá. Há aqueles que dizem que a maior igreja cristã do mundo está na China. Não só pelo número de pessoas que existem lá, né? Que representativamente já daria um número absurdo, mas porque o Evangelho tem caminhado apesar da perseguição e de um governo que não permite a pregação livre do Evangelho. Mesmo em terras onde a perseguição tem sido severa, o Evangelho tem crescido e cristãos têm se convertido. Tem se convertido na Nigéria, por exemplo, com toda a perseguição do Boko Haram, da etnia Fula, né? Islâmicos, que matam aldeias inteiras. Aí você fala, nossa, está matando as aldeias dos cristãos, os cristãos estão diminuindo. Não, o Evangelho continua alcançando toda a nação, todo o povo, toda a
tribo, toda língua, apesar da oposição dos aliados de Satanás. Alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação daquilo que nós tratamos aqui, que porventura não tenha ficado claro? João vai querer te fortalecer no seguinte sentido: olha, perseguição vai vir, lutas vão vir, dificuldades vão vir, mas permaneça santo e fiel, que a vitória é certa. É essa a mensagem da quarta sessão. Tá bom?